Olá, você que vai acompanhar a nossa entrevista aqui para especial de fim de ano. A gente trouxe hoje uma presença que é ilustre no setor, é reconhecida por suas opiniões independentes, e eu vou começar falando um pouco do que foi 2023 aí para o setor elétrico. Para não fugir à regra dos últimos anos, o setor teve um 2023 muito intenso, com discussões importantes, mas sem avançar nas pautas que são fundamentais para o setor. Isso aí é um consenso entre todos os especialistas, empresários, enfim, governo, a própria agência reguladora. E também passou o ano sem resolver velhos problemas, como a questão da governança setorial, o avanço do Congresso que tem acontecido ao longo dos últimos anos sobre as pautas da regulação, né, e que se intensificaram, inclusive, as preocupações com relação ao futuro do setor elétrico e da própria sustentabilidade desse setor. Como eu tinha dito no início, nós trouxemos para fazer um balanço desse ano o ex-diretor da ANEEL e diretor executivo na NEAL Negócios de Energia Associados Limitada, Edivaldo Santana. Seja muito bem-vindo, Edivaldo. Boa tarde, Sueli, tudo bem? Tudo bom. Eu queria começar contigo perguntando o seguinte: a gente começou 2023 com um diagnóstico sobre os problemas do setor elétrico considerado assustador pelo coordenador do Grupo de Transição de Governo para a área de Minas e Energia, o Maurício Tolmasquim. Esse grupo ele calculou que medidas da gestão anterior tinham criado um custo de 500 bilhões de reais para o consumidor brasileiro, apontou problemas de governança no setor e também destacou muito a questão da escalada de subsídios. Até aí não tem nada de novo no front, né, Edivaldo? E o que eu queria te perguntar é o seguinte: o ano vai fechar melhor ou pior do que começou? Vamos lá. Primeiro, o diagnóstico que foi feito pelo grupo de transição. Ou o diagnóstico não serviu para nada, ou o que era dito ali atrás não era bem verdade. Porque, no fundo, se o governo que entrou imaginava que existia problema no governo, no setor elétrico, deixados pelo governo anterior, o que é verdade, ele não enfrentou da maneira devida. Tanto que acabou se criando novos problemas. Então, o setor elétrico, ano passado, eu não sei se o número era aquele que o grupo de transição apresentou. Para mim, o número correto é aquele que foi mostrado em duas apresentações, em dois documentos que foram mandados pelo ANEEL para o grupo de transição. Ali dá todos os números, como é que evoluir, os encargos, os subsídios, o custo, todos os custos. Ali está um retrato mais do que fiel da situação. Mas se o governo passado entendia que aquilo era verdade, ou se era ainda pior, deveria ter tomado as providências para que tudo aquilo fosse resolvido. Não é o que foi feito, tanto que foram mais pedidos de subsídio, mais isso, mais aquilo, e o governo, até prova em contrário, tem acatado tudo que é pedido. Tá? O governo até agora não tem demonstrado nada assim muito importante que resista às pressões do Congresso contra subsídio. Portanto, esse é um primeiro panorama. Se o ano vai acabar pior do que o anterior, acho que sim, até porque 2022, tirando um aumento de tarifa, foi um dos melhores anos para o setor elétrico brasileiro nos últimos 15 anos. Este ano, nós tivemos um apagão no dia 15 de agosto, na rede básica, que ficou algumas horas, boa parte do Brasil sem energia elétrica, e agora, em novembro, um apagão mais localizado em São Paulo, esse na rede de distribuição da Eletropaulo, mas que as pessoas lá algumas pessoas chegaram a ficar mais de uma semana sem energia. E o ano vai ser concluído com uma pressão muito grande nas tarifas para os próximos anos. São esses projetos de lei comandados pelo Congresso que vão aumentar muito os custos da energia. Você falou em Congresso, como é que você avalia o avanço do Congresso sobre a pauta regulatória? Há um excesso de protagonismo legislativo? Sim. Não é de hoje, como eu já disse, isso vem se agravando ao longo do tempo, mas isso começou em 2012, quando a própria ANEEL aceitou, por exemplo, participar da elaboração da medida provisória 579. Aí, com isso, a ANEEL cedeu muito espaço ao Executivo. Daí em diante, as próprias associações que hoje reclamam do Legislativo, elas mesmas recorrem ao Legislativo contra a ANEEL
Então, tudo isso leva ao aumento do protagonismo do Congresso Nacional em tudo isso, inclusive com decisões que são eminentemente técnicas, que até os técnicos mais capacitados teriam dificuldades em tomar, e o Congresso levam essas decisões assim, como se fosse somar 2 mais 2. Uhum. Agora, você acha que não seria o momento agora já que o setor elétrico sentiu muito esse aumento aí do avanço do Congresso, né, que eu acho que a coisa veio numa escalada, né? Não seria o momento do próprio setor elétrico fazer um mea-culpa, já que diferentes segmentos têm contribuído para dar essa musculatura a esse ativismo do Congresso Nacional? Sim, eu acho que essa é uma ótima pergunta. Acho que sim, o Congresso Nacional tem que tentar recuar, o Congresso Nacional, as associações, os escritórios de lobby, o próprio setor elétrico, da maneira geral, tem que recuar nessa própria tendência que foi o próprio setor elétrico que criou, de dar esse enorme protagonismo ao Congresso. Não vai ser fácil, porque o Congresso começou a gostar do jogo há muito tempo. O governo passado delegou muito para o Congresso e o governo atual não tem feito muita força para retirar essas delegações que foram feitas ao Congresso, sobretudo para o segmento de infraestrutura e especialmente no setor elétrico. Então, é hora de fazer isso, mas é uma hora muito difícil de fazer isso, porque o governo atual segue a tendência do governo passado, desses acordos com o Centrão, que exige negociar daqui, negociar dali, e muitas vezes é obrigado a ceder em temas importantes do próprio setor elétrico. Que pontos que você acha da agenda legislativa tradicional do setor que poderiam ter avançado e que não saíram do lugar? Eu estou mencionando aqui o mais óbvio, que seria o PL 414, que, inclusive, tem um texto que já está superado em alguns pontos, né? Eu acho que o que eu falei no caso anterior, da dinâmica do setor elétrico e desse atropelo, tornou o PL 414 uma coisa desatualizada e que eu diria de poucos efeitos hoje, porque hoje tem outros problemas a serem resolvidos, problemas criados pelo próprio Congresso e pelo setor elétrico. Então, o setor elétrico, junto com o executivo, e jamais com o legislativo, tem que criar uma nova agenda para os próximos anos. Do contrário, nós vamos ter um setor elétrico que, do ponto de vista técnico, anda tudo da melhor maneira possível, com a matriz diversificada, com custos baixos e tarifas elevadas. Então, é como se tivessem dois veículos. Numa trilha está o veículo físico, onde anda tudo bem, ou mais ou menos, e do outro lado, na outra trilha, há o veículo econômico-financeiro, que há tudo mal, com tendência a aumentar mais ainda os custos e as tarifas. E o que poderia vir, por exemplo, que o governo falou prometeu atualizar essa proposta de reforma setorial. Você vê alguma chance de que isso aconteça de uma forma satisfatória? Porque se você pensar no projeto de alteração do modelo comercial do setor, ele já exigiu um esforço tremendo. Ainda assim, o que se achava que era o consenso possível rendeu novas investidas de alguns segmentos. Há uma chance de se conseguir um pacto para se fazer essa reforma? Para evitar esse tipo de atitude posterior de a gente fez um acordo, mas espera aí, não fomos bem atendidos. Acho que há sim chance, é muito pequena, mas há uma chance. Primeiro tem que ter uma liderança, essa liderança deve partir do executivo. Para isso partir do executivo, o executivo tem que entender que há um problema, porque não adianta você querer fazer um pacto ou acordo, seja lá o que for, se não existe problema. Então, se o governo ficou um ano e não fez nada em relação ao governo passado, que o próprio grupo de transição dizia que era problemático, é porque o problema não existe. Então, alguém tem que assumir, existe problema? Se tem um problema, vamos resolver. Então, qual é o problema que devemos resolver? Então, primeiro tem que chegar nesse ponto. Então, se chegar nesse ponto, aí senta-se as partes, mas a liderança do processo tem que ser do executivo, do Ministério de Minas e Energia. Então, não adianta querer colocar isso nas costas do Congresso, ou de uma associação, ou do FASE, porque não resolve. Porque o lado de cá compreende que existe um problema. Se o lado de lá não entender que existe esse problema, não adianta nada. Uhum. Mas, mesmo assim, Sueli, nada disso tem como resolver em 6, 7 ou 8 meses. É um problema que deve ser resolvido em vários meses, no mínimo um ano, para se chegar a ponto de ter
um ajuste de alguma medida que pode ir para o Congresso, ou decretos, e por aí vai. Pois é, esse ano, por exemplo, a gente teve dois grandes eixos assim da agenda que correram de uma forma paralela, digamos assim, mas que um acabou ofuscando o outro. Eu diria que a agenda da transição energética acabou. Aliás, eu diria não, eu estou te perguntando aqui, você diria que a agenda da transição energética acabou interferindo na pauta na agenda tradicional do setor elétrico, ou faltou casar as duas coisas? Novamente, como o setor elétrico tem um grave problema de governança, que ninguém sabe quem manda o quê, ou quem faz o quê, então não foi bem a transição energética que atropelou. Se você surgir com qualquer outro tema, então alguém vai chegar no Congresso e vai dizer, olha, isso nós vamos resolver dessa maneira. E vai no Congresso e tenta resolver da maneira que acha. Então, na realidade, tudo isso vem do protagonismo do Congresso. A transição energética segue no seu ritmo, mas o problema é que alguém procura encontrar brechas para, sob o título de transição energética, beneficiar grupos disso, grupos daquilo. Então, o setor elétrico, especialmente o elétrico de maneira geral, ele tem sido conduzido por pressões de grupo, cada um querendo puxar para o seu lado. E isso é o que deve acabar em definitivo. Primeiro, alguém tem que propor um todo. Esse todo deve ser o executivo que tem que propor, e depois, olha, a partir desse todo, como se faz para negociar as partes? Não pode partir das partes para chegar no todo, porque no setor elétrico, a soma das partes não resulta no todo. Primeiro tem que chegar no todo para depois chegar nas partes. Isso é sutil, mas isso é uma diferença enorme. Então, eu não diria que foi a transição energética que atropelou. A transição energética segue seu ritmo, e o Brasil tem sido muito bem sucedido na transição energética. O problema é que, sob esse título, alguém, não, agora é o hidrogênio verde, vamos fazer dessa maneira. Aí, esse PL que gerou quase 40 milhões anuais de subsídio, a transição energética é a única coisa que não mexeu muito. O que foi feito foi colocar um monte de penduricado para outras coisas e desnecessárias. O principal sintoma do que algo está errado é no mesmo PL que fala em hidrogênio verde, hidrogênio e transição energética, também se fala em carvão, tendo expandir por mais 30 anos, os projetos de carvão. Nada contra o carvão existente, não vai expandir o que já tem, mas seja lá da maneira que for, mas carvão por mais 30 anos, então, para quem está falando de transição energética, a menos que seja o ONS justifique que vai precisar desse carvão por mais 30 anos, ou que vai precisar de mais geração térmica óleo por mais 30 anos ou 20 anos, se for assim, perfeito. Alguém técnico disse que vai ser preciso. Mas o Congresso, por pura vontade de dizer que vai ser necessário, isso eu não concordo. Concordo, sim. Se o ONS ou a ANEEL disserem, não, vai precisar, sim, até de mais carvão do que esse que tem lá. Aí, perfeito. Mas de um projeto de lei ou de uma emenda que surge de uma forma ou de outra, não faz o menor sentido. Você falou aí na questão da governança mesmo do setor, que estava naquele diagnóstico, né? O Thomas Kim frisou essa questão, a gente tem problemas de governança, sim, temos que definir claramente os papéis, e aí teve esse episódio do apagão na Enel São Paulo, né? Que ficou um pouco assim, a ANEEL estava cumprindo o papel dela, enfim, mas recebeu críticas por supostamente não atuar como deveria, enfim, e ficou meio nebulosa aí essa atuação, teve a questão dos próprios entes federados lá, governo e prefeitura de São Paulo. Esse episódio a gente pode usar assim como um exemplo do que precisa melhorar nessa governança? Eu diria que aí, né, eu falo de governança uma coisa mais geral, do papel do ONS, papel da ANEEL, Sim. papel da CICE, mas nesse caso você tem razão, eu acho que cabe sim, porque eu acho no que diz respeito à qualidade do serviço prestada localmente, acho que tem que mudar o papel da ANEEL. Não faz sentido um órgão central dizer qual deve ser a qualidade de serviço em São Paulo e no interior de São Paulo, dizer qual deve ser a necessidade de investimento aqui e ali. Isso é melhor por uma agência estadual, desde que ela seja independente, entendeu? Que vai definir com a distribuidora quanto é que deve ser a necessidade de investimento aqui e ali,
e isso vai para a ANEEL para definir a tarifa. Então, eu acho que isso é uma medida que deve ser estudada. E o caso de São Paulo e outros casos que têm acontecido, a gente prestou muita atenção em São Paulo, mas isso tem acontecido em outros lugares. Mas o São Paulo é o mais evidente. Mas, sim, isso demonstrou, esse episódio mostra, assim, uma necessidade de atualizar o papel da ANEEL no que diz respeito à qualidade de serviço em termos estaduais. Acho que nós deveríamos ir mais na direção dos Estados Unidos, em que a qualidade do serviço é determinada pelos reguladores estaduais e muitas vezes municipais, e não um regulador central. Ou seja, essa atividade tem que pensar em descentralizar. Uhum. Na ordem de prioridades hoje, voltando àquela questão da pauta, o que seria mais urgente para evitar que o setor se torne sustentável, em razão de custos crescentes, para um consumidor que já não tem mais capacidade de pagamento, né? Eu diria que de todos os problemas que nós temos, o mais grave, não adianta fazer tudo que eu discuti aqui se não resolver o problema de governança. O que é que faz a ANEEL, o que é que faz o Ministério, o que é que faz o ONS, o que é que faz o Poder Legislativo. Isso tem que ficar muito bem definido. Depois, o papel das entidades de lobby. Hoje, eu diria que mais de 50% das decisões do setor elétrico depende dos lobbies. Mais de 50%. Porque o parlamentar não põe lá um jabuti porque ele quis. Ele pôs lá porque alguém pediu. O próprio caso do carvão, o Zé Vitor, seja lá quem for, não colocou lá porque ele quis. Alguém foi lá, pediu, negociou isso aí e colocou lá. Então, isso tem que mudar. E, para mudar isso, os escritórios de lobby, as associações, têm que reconhecer que isso está errado. Está levando a piora no desempenho do setor elétrico. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, mas sempre governança. O terceiro ponto, aí sim, é que vem, olha, o setor elétrico, para ficar razoável, tem que tirar entre 40 e 50 bilhões da tarifa atual. O que fazer para excluir 40 ou 50 bilhões da tarifa atual? Esse conjunto seria o objeto de um acordo, como foi em 2001, quando teve o racionamento, tinha 17 bilhões para ser pago. O consumidor paga tanto, o gerador, o distribuidor vai ter que ratear tanto. Esse foi um acordo. Eu diria que hoje em dia essa conta não sai por menos de 40, 50 bilhões, que não precisa ser retirado de uma vez. Pode ser retirado em 5 anos e tal, mas tem que retirar. Esse é o sinal contrário do que tem acontecido no Congresso atualmente, em que o que os caras fazem é aumentar cada ano 10, 20, 30 e agora quase 40 bilhões por ano, quando deveria ser o contrário. Pois é, a gente tem visto no setor, assim, muitas lideranças do setor têm repetido que essa ideia aí de transferir para o Tesouro os custos da conta de desenvolvimento energético. A minha pergunta é, essa transferência é execuível? Você tem também um problema que o Tesouro não tem como bancar. Enfim, não sei aí como é que fica a questão fiscal aí, né? Não, essa é uma posição ou uma recomendação de quem não tem responsabilidade pelos custos. Isso significa que você não reduziu os custos, você apenas jogou para debaixo do tapete ou passou para terceiros pagar, quando na realidade o setor elétrico tem que reduzir custos. Os custos do setor elétrico que estão elevados. Na medida que você aceitar, não, isso passa para o Tesouro, aquilo passa para o Tesouro, é a mesma coisa que você aceitar, não, vamos colocar mais custos no setor elétrico, que alguém lá vai repassar para o Tesouro. Não, não é isso. Tem que reduzir custos. E esses custos hoje que devem ser reduzidos, no mínimo 40 bilhões. E se retirar 40 bilhões da tarifa, isso significa reduzir a tarifa em menos de 20%. Nós ainda continuaremos entre as 10 maiores tarifas do mundo, mesmo retirando 40 bilhões da tarifa. Pois é, mas aí nesse caso, qual que seria a solução? Você abrir o mercado totalmente e falar, olha, todo mundo é livre para comprar de quem quiser. Como é que fica essa... Tornar o mercado totalmente livre é uma das saídas. Mas antes alguém tem que dizer como repactuar esses custos. Porque tornar todo mundo livre não reduz os custos dali em diante. Entendeu? O consumidor passa a ser livre, pelo menos a energia de geração, ele vai comprar por um preço, este ano, por exemplo, 40% a 50% menor. Mas tem os encargos, tem a energia comprada pela distribuidora. Então, por isso, alguém tem que dizer como reduzir os custos. Mas, seja lá como for,
liberar o consumidor, liberar todos os consumidores, eu não vejo outro caminho. Este é o melhor caminho, eu diria, é um dos caminhos essenciais. Tem que passar por ele. Você acha que dá para se aproveitar, por exemplo, esse momento aí em que se estuda qual vai ser o tratamento que vai ser dado aos contratos, às distribuidoras que vão vencer em 2031? É possível embutir num eventual solução, ou prorrogar, ou relicitar, dependendo da concessão, sei lá. Algum tipo de solução encaminhando os custos que hoje estão lá e que, na eventualidade de uma abertura total de mercado, eles vão ter que ser rateados por todos. Assim, dá para embutir nessa discussão essa outra questão de vamos pegar esses custos aí que vão ser herdados e vamos dar um tratamento a eles? Eu diria que não só os custos que vão ser herdados, como também a renovação dos contratos de concessão dessas primeiras distribuidoras deveria ser encarada pelo governo como a primeira oportunidade para essa repactuação de custos e da governança. E até que eu entendi, o governo resolveu muito bem, ou de maneira razoável, da renovação da concessão em diante, mas não tratou isso da maneira como eu acho que deveria. Diz, olha, chegou a hora, dado que vai ter renovação do contrato de concessão da distribuidora daqui a 2, 3 anos, de chamar todo mundo em torno de uma mesa e conversar. Não, fez lá uma proposta, pôs em consulta pública, disso aí saiu um pacote que ninguém sabe o que vai dar, mas não teve uma participação como deveria de todo mundo, sobretudo da ANEEL, entendeu? A ANEEL deveria dizer o que deve ser feito para reduzir os custos. O que tem acontecido, como isso não foi feito, é que esse projeto de lei de eólica offshore, disso, daquilo, só tem aumentado os custos. Ninguém está dando a menor bola para a renovação do contrato da distribuidora. Pois é, e você tem também aí um desafio que, pelo menos para mim, não está claro, como é que vão ser tratadas, como é que vai ser tratada a situação dessas empresas, das distribuidoras que estão com sérios problemas aí de alcançar os indicadores de qualidade ou cumprir os indicadores de gestão econômico-financeira. Isso também, isso não ficou muito claro, isso não está claro também, né? Não há clareza em relação a isso. Não, pelo contrário, vai renovar o contrato de todo mundo, mesmo das distribuidoras que não têm atendido esses indicadores de qualidade, sequer de desempenho econômico-financeiro. Isso não está muito claro, porque tudo isso está sendo discutido politicamente. Vai continuar o mesmo número de distribuidoras que existe hoje? Ninguém está dando a menor bola também para isso, porque eu acho que não faz sentido ter tanta distribuidora no Brasil. A distribuidora, o serviço de fio, tem que ter escala, tem que ter economia de escala, e tem distribuidora que não tem escala. Então, o aumento da tarifa agora do Amapá é um exemplo. É uma distribuidora com muito poucas unidades consumidoras, mas que, para recuperar tudo que não foi feito nos últimos 30 anos, quem entrou lá vai ter que investir. Então, se aumenta 100 milhões de investimento, isso aumenta a tarifa, então não faz sentido. Acho que o Amapá é um caso clássico em que não pode ter uma distribuidora, lá tem que fazer parte de uma outra distribuidora, e não uma distribuidora para o Amapá. Lá não faz sentido, não tem escala. O consumidor de lá vai pagar uma conta enorme por causa disso. Se você pensar que ano que vem você vai ter o restante a partir do ano que vem, né, do grupo A, abrindo a abertura do mercado, caem as restrições, existe um certo receio por conta da demanda que já tem de migração e da demanda potencial que existe também, né? É caso para ter receio mesmo, Edivaldo, ou assim, tem que ter algum tipo de medida logo em seguida para mitigar eventuais impactos no mercado regulado? Como é que você vê esse cenário para 2024? É provável, eu diria que o distribuidor de alta tensão, o potencial que deve migrar no ano que vem, já tomou essas providências no decorrer de 2023, até porque a regra diz que ele tem que ter um prazo anterior a janeiro para pedir, para avisar para a distribuidora que vai sair. Então, muita gente já sabe quais vão ser os efeitos disso. Alguma distribuidora, alguém define, isso não vai ser efeito muito grande, porque na média vão ser tantos consumidores, vai representar tantos megawatts média. O problema é que essa média está concentrada em algumas poucas distribuidoras. Então, é provável que tenha efeito, sim, mas o mercado e a ANEEL, a distribuidora, conseguem resolver isso, o mercado se ajeita,
e resolve todo esse tipo de problema. Uma forma de resolver isso, a distribuidora teve um leilão agora, sexta-feira, a A1 e a A2, foi pífia a compra de energia. Porque a distribuidora, não, como é que eu vou comprar energia se eu já estou sabendo que os consumidores vão migrar? Entendeu? Essa é uma decisão estratégica da distribuidora. Entendeu? O mercado regulado não vai ser mais o determinante da expansão do sistema, e sim o mercado livre. Então, vai ficar agora o mercado de baixa tensão para os próximos anos, mas eu acredito que mesmo com tudo isso que eu falei, de que o mercado se resolve, é possível que algum problema pontual aqui e ali aconteça. Uhum. Eu queria voltar lá na transição energética, e aí a gente já está encaminhando mais para o fim da entrevista, sobre a questão da transição energética. Como é que você vê essa discussão envolvendo se devem ter incentivos, se não, subsídios, enfim, porque existem, aí se usa muito a legislação americana e a europeia, que vai estar estão previstos aí subsídios, né, para financiar essa transição para uma economia descarbonizada. No nosso caso, como é que faz essa discussão sem fazer aquela transferência habitual de recursos para onde é mais fácil arrecadar, que é o setor elétrico e o consumidor de energia, né? Sueli, eu diria que, excluído a tarifa social, que mesmo assim eu acho que deveria ser revista, os parâmetros, nenhum subsídio é mais necessário. O próprio deputado que justificou aquela prorrogação de prazo para eólica e solar de 36 meses para que eles aderissem ao subsídio, ele foi corretíssimo no número e na justificativa, só que no sentido contrário. Ele diz, olha, esse subsídio, essa prorrogação de prazo vai resultar em investimento de 60 bilhões no Nordeste. Correto. Só que 6 bilhões ao ano, por 20 anos de subsídio, dá 120 bilhões. Então, o consumidor pagaria só de subsídio 120 bilhões para estimular o investimento de 60 bilhões. Então, na realidade, não precisa mais subsídio. O que ele disse, olha, nós não precisamos mais de investimento. A própria tarifa já dá o retorno necessário. Isso todos nós sabemos. E eu diria que se hoje for necessário esse subsídio, até pela conta do deputado, esse subsídio seria de 10% de desconto no uso da rede, 5%, e não mais 50%. Então, o próprio deputado mostrou justificativa de que não precisa mais. Então, qualquer um sabe disso, basta fazer a conta. O que o consumidor pagou de subsídio de 2010 para cá, para eólica e renovar e solar, sem contar a GD, é suficiente para investir 2 vezes tudo que já foi investido, só com os subsídios. O que significa que não é alguma coisa mais necessária. Agora, tem benefícios enormes. Eu diria que se não fosse a eólica e a solar, o atendimento da carga nos primeiros 15 dias de janeiro e a última semana de fevereiro, que o calor aumentou muito, seria muito difícil. Aliás, o ano que vem, também se não chover, se o período de chuva, agora nós já perdemos praticamente 30 dias de chuva. Se os próximos dias continuarem tão seco quanto novembro, eu diria que nós vamos precisar muito desse reforço que existe hoje da eólica e da solar, para nós não termos uma crise em 2024, sobretudo em 2025, parecida com a 2021. Acho que ainda não está em hora de falar disso, mas só para repetindo, a eólica e a solar, que eu estou dizendo que não precisa de subsídio, tem ajudado muito o setor elétrico brasileiro. Uhum. Mas se você pensar em termos de hidrogênio, enfim, outros biocombustíveis que estão, né, que estão avançando aí e que vão fazer parte desse processo de transição, essa questão dos benefícios também vão entrar em discussão, né? Já estão sendo discutidos. Né? A mesma coisa, o caso do hidrogênio verde, que eu acredito que no início, por exemplo, é possível que precise de algum subsídio, mas mesmo assim, no mundo inteiro, na Europa e nos Estados Unidos, já tem eólica no mar, eólica offshore. Então, a tecnologia já está desenvolvida, e eu diria que os principais players no Brasil, que é a Petrobras e outros agentes
que também produzem plataforma, já conhecem a tecnologia. Então, se vai precisar de subsídio, subsídio em proporção muito menor do que o que existia na Europa, nos Estados Unidos. Então, vai precisar, sim, mas muito menos. Outra, o design para tudo isso. Você observa que você não vê ninguém que queira produzir hidrogênio, dizendo, eu vou produzir hidrogênio, mas eu vou construir minha usina, seja no mar, seja na terra, e não vou usar a rede de transmissão e distribuição. Vou colocar minha planta de hidrogênio lá na usina. Vai ser só para isso, a autoprodução. Por que eles não fazem isso? Porque o que eles querem mesmo é o subsídio, é usar a rede. Porque se não usar a rede, eles não têm subsídio. Que é uma planta lá deslocada, uma planta que o sistema elétrico não vai tomar o menor conhecimento. É uma usina que vai gerar só para hidrogênio verde. O setor elétrico não toma conhecimento. Entendeu? Eles não querem isso, o que eles querem é usar a rede, porque é a única maneira que eles têm de obter subsídio. O problema é a rede de transmissão vai se expandir quase a metade do que já existe hoje, e o que existe hoje, a rede do Brasil é uma das maiores do mundo, porque o Brasil é um país continental, só para atender o hidrogênio verde. E a rede, o consumidor de energia elétrica, não vai precisar dessa rede antes de 2045. Entendeu? Então, é uma conta muito grande do hidrogênio verde, da maneira que estão propondo, e desnecessária. Entendeu? Porque o setor elétrico não precisa disso agora. Tanto não precisa que eles não querem propor que tudo isso vai ser colocado sem usar a rede. Todo mundo quer usar a rede. Aliás, eu nem sei se os deputados sabem que, vou produzir hidrogênio sem usar a rede. Eles nem sabem, nem querem saber, porque eles também estão empenhados no subsídio. Né? Com certeza. Você que tem uma postura crítica, geralmente, toda a avaliação que você faz é muito, muito crítica, assim, crítica no bom sentido, de considerar vários ângulos das coisas. Você está otimista em relação a 2024? Qual a expectativa aqui, só para a gente fechar essa conversa? 2024 vai ser um ano, eu diria que do ponto de vista tarifário, pior do que 2023, mas pior ainda vai ser 2025 e 2026. Sobretudo se essas coisas que os deputados estão propondo agora forem aprovadas. Os efeitos disso vão acontecer lá em 2026. Por enquanto, nós estamos pagando o que foi feito em 2021 e 2022. O que vai ser aprovado agora, nós vamos pagar a partir de 2025. Então, eu diria que eu já escrevi isso em artigo no decorrer deste ano, eu diria que até 2035 não tem a menor chance de nós termos tarifas decrescentes no Brasil. As tarifas vão ser crescentes e uma das razões são os subsídios que são crescentes. Então, nós vamos ter um ano, do ponto de vista técnico, se chover a média do que choveu no ano passado, um ano bom, mas do ponto de vista tarifário, um ano terrível. Tá ótimo. Nós conversamos aí com o professor Edvaldo Santana, todo mundo já conhece, já sabe quanto que ele tem aí de conhecimento, né, a referência que ele é no setor, e te agradeço mais uma vez, Edvaldo, aí, pelo seu tempo, pela disponibilidade, um grande abraço aí para você. Um forte abraço, Eli, para você e para todos os assinantes aí do Canal Energia. Um abração.